Bom, pessoal, então já preenchi aqui alguns campos com alguns dados fictícios, tá? Só para a gente ir falando sobre cada campo. E só lembrando aí, o termo de adesão ele é um documento importantíssimo, né? Que confirma toda a negociação que vocês fizeram, né? Que os vendedores realizaram, os consultores, em nome da Postron, junto com o cliente. Em caso de processos judiciais ou alguma solicitação futura do cliente, é esse documento que estará devidamente ali preenchido e vai servir de recurso, né, para a gente argumentar e conversar ali com o cliente do que foi acordado e registrado em nosso sistema. E aí, portanto, o termo de adesão ele precisa estar totalmente legível, sem cores, incluindo ali toda a nomenclatura, né, da identificação desse termo. Por exemplo, esse aqui é o Form RT 375, que é a sua numeração, a sua identificação. É através da nomenclatura que a gente consegue identificar que o formulário ele é enviado, atualizado, regulamentado e revisado. Precisa manter ali a qualidade, né, de todo esse nosso processo. Aqui, então, em dados do cliente, a gente precisa preencher conforme os documentos enviados do cliente, seja ele o contrato social, a CNH, todo o comprovante de endereço, precisam estar iguais. A gente não pode mandar um documento de um cliente e aqui no termo colocar as informações, os documentos diferentes, ok? E também inserir aí o e-mail e o telefone do cliente atualizado. Não só o e-mail e o telefone do cliente atualizado, mas também endereços de cadastro, né? O endereço, o bairro, a cidade, o estado, principalmente, pessoal, daqueles clientes que, principalmente eu digo uma atenção maior, né? Aqueles clientes que já são da nossa base, já são clientes, eles querem incluir uma placa a mais, um veículo a mais. Nós podemos pegar sim os dados ali que estão no SCM, né, para fazer o preenchimento aqui do termo, mas é imprescindível que a gente confirme então com o cliente se esses dados não sofreram nenhuma alteração, se ele não mudou de residência, né, para garantir ali o preenchimento desse novo termo de forma correta, mais aderente possível, ok? Campo de assistente, né, vai ser aqui em pessoa física o próprio nome do cliente, depois do jurídico a gente fala um pouquinho mais, e o e-mail dele. No campo complemento, eu coloquei um exemplo fictício, pode ser casa fundo, casa frente, se for apartamento, qual é o bloco, qual é o número do apartamento, assim por diante, ok? Data de nascimento. Opa, esqueci das barras. E depois, na sequência, né? Todos os campos aqui devidamente preenchidos, na sequência, dados do veículo. Então, eu vou preencher aqui a quantidade de equipamento, lembrando que para cada placa que eu for preenchendo as plaquinhas aqui embaixo, eu preciso colocar um equipamento. Então, para uma placa, um equipamento. Se eu colocar duas placas aqui, serão dois equipamentos aqui em cima. 3 placas, 3 equipamentos aqui em cima. E assim por diante, certo? Bom, aqui embaixo a gente precisa selecionar então qual é o modelo do equipamento a ser instalado, o tipo de contrato que eu combinei com o cliente, regime de comodato, demonstração, locação, o valor unitário do equipamento, de acordo com a política vigente, o valor final, caso haja desconto, né? Eu preciso colocar aqui o valor do desconto de acordo com a minha manga de negociação, a minha alçada. E nesse último campo aqui, o campo de valor final, já é o valor combinado que o cliente irá pagar todo mês. Aqui no meu caso, a periodicidade é mensal. A taxa de instalação, caso haja, e a instalação do bloqueio, sim ou não. Lembrando que os nossos equipamentos, eles já saem
lá da fábrica, na caixinha, o rastreador mais o relé de bloqueio. Portanto, será um diferencial quando o cliente não quer, não deseja a instalação do bloqueio. Pode ser por veículo ser 0 km, e aí vai perder a garantia da parte elétrica do veículo dele, ou algum outro motivo, câmbio automático, né? Etc., que aí a instalação seria não. No campo dados do veículo, então a gente vai preencher aqui a quantidade das placas, né? A placa na frente, que é a necessidade do cliente adquirir. Depois, o campo de acessórios e plugins, vai ser preenchido aqui o nome do acessório, qual é o plugin que ele tem necessidade, pode ser um airtime com ignição desligada, ou um airtime com ignição ligada de 1 em 1 minuto, né, de acordo com o pacote que a gente colocar aqui, versus a necessidade do cliente. Na frente, aqui na frente o valor de cada acessório e ou plugin, e na frente o valor do desconto em cima daquele acessório, em cima daquele plugin específico. E por último, o valor total já com o desconto do que foi acordado que o cliente vai pagar ali mensalmente, ok? Depois, um pouco mais aqui embaixo, as condições de pagamento, incluindo qual é o pacote que foi combinado com o cliente, o valor unitário desse pacote, de acordo com a condição comercial, né, a política comercial do valor desse pacote, a forma de pagamento, boleto eletrônico ou débito em conta, o período de contrato, não posso me esquecer, né, eu combinei com ele aqui a fidelidade, né, no comodato aqui em pessoa física são 12 meses, mas a gente vai ver no próximo formulário que pode ser 12, 24 e 36 meses também. É extremamente importante combinar com o cliente aqui o melhor período de contrato e preenchermos aqui no formulário, porque isso demanda multa contratual, né? No final ali de um contrato, num cancelamento. A melhor data de vencimento que o cliente escolher, o valor unitário de desconto, caso eu aplique algum desconto em cima desse pacote de acordo com a minha alçada, a periodicidade de pagamento e o valor final unitário. Então, o valor final sempre é valor total que esse cliente ele vai pagar, então, no final aqui do meu caso, todo mês. Depois, cidade, estado, data, hora recomendada e telefone de contato em relação à disponibilidade do veículo para instalação, caso o cliente já tenha informação. E depois, os contatos para emergência. Nome completo dessa pessoa, se a instalação é sigilosa ou não, telefones de contato e alguma observação importante. Por final, nós temos aqui a assinatura do cliente, data, para que sejam devidamente preenchidos, né, o termo assinado. Bom, agora que a gente falou um pouquinho sobre todos os campos desse formulário 375, a gente vai comentar um pouco mais de alguns campos mais importantes que a gente ainda precisa ter uma atenção maior, tá? O CPF do cliente, né? Se a gente for fazer uma venda para pessoa física, a gente precisa se atentar se esse CPF tem alguma irregularidade. Então, para facilitar e mais do que facilitar, para agilizar que esse termo não seja reprovado por algum motivo, seria interessante a gente fazer algumas consultas, principalmente no site da Receita Federal. Para a gente fazer essa consulta é muito simples, muito rápido, tá? Tanto pelo nosso celular, tablet, notebook, aqui no computador a gente acessa o site do Google e coloca Consulta CPF Receita Federal. Vai abrir esse comprovante de situação cadastral
E aqui eu preciso ter informação do CPF desse cliente, que ele já me passou, aqui a data de nascimento e só. Consultar. Acho que eu coloquei algum dado errado, deixa eu confirmar. Prontinho, coloquei aqui agora o CPF e a data de nascimento corretos do cliente e consta a situação cadastral pendente de regularização, né? Está irregular. Então, aqui já seria um caso do pessoal lá do setor de cadastro, do time de cadastro, já cancelar, né, recusar o nosso termo de adesão. Então, para que isso não ocorra e depois demora mais 48 horas, né, alguma outra situação, até para o cliente demorar também regularizar aqui a situação, as pendências que ele possui, enfim, eu já oriento ele sobre essa situação para que seja agilizado então o cadastro e a gente não perca tempo. Então aqui esse meu cliente já foi orientado, ele já regularizou o CPF dele, posso seguir aqui com o envio para o cadastro. Um outro campo extremamente importante é que aqui em assinantes, né, no endereço de e-mail do cliente, não seja um e-mail fictício, né, e nem um e-mail diferente do que não seja o dele. Tem alguns clientes que passam alguns e-mails genéricos para nós, como por exemplo, contasapagar@uol.com.br, financeiro@yahoo.com, né? Não pode ser genérico, precisa ser em nome do assinante. O campo marcação também é de extrema importância, eu sempre preciso mantê-lo preenchido, e aí ele será uma nova venda ou, por exemplo, um upgrade, né, da tecnologia, de pacote, enfim, de acordo com a necessidade do cliente, em situações onde ele já tem o serviço ou o equipamento ali instalado, mas ele precisa de uma melhoria, de um upgrade, eu preciso sinalizar aqui nesse campo de marcação. Pessoal, falamos sobre todos os campos, revisamos os campos mais importantes de principais recusa aí. Esse então é o formulário 375. Fique agora com o nosso quiz.